Olá, muito boa noite. Mais um resenha com o Lenilson Albuquerque começando e eu vou estar conversando com um cara que é psicólogo, faz parte da psicologia esportiva, que é o Sérgio Ricardo. Vai estar batendo um papo com a gente, contando um pouco sobre iniciação de atleta, sobre a influência dos pais. Então, eu vou estar colocando ele aqui para estar conversando com a gente, ok? Sérgio, seja muito bem-vindo. Muito boa noite, meu amigo. Tá com o microfone mutado? Obrigado, Não tá me Lenilson. Boa escutando? noite. Boa noite, pessoal que está acompanhando a gente aí, cara. Eu te ouço bem. Você não me ouve? Ótimo. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, querido. Obrigado mais É uma vez. um, Boa noite para é um você, prazer estar falando com para todos que você. estão acompanhando a gente aí nesse bate-papo, nessa nação. Prazer meu. Maravilha. Sérgio, olha só. Você é um cara que é ex-jogador de futebol e que trabalha com. Pessoal, desculpa, a internet de vez em quando faz isso com a gente. Eu não sei o que aconteceu, mas Normal, acontece. deu uma pausa aqui. Mas voltando ao que eu estava falando, Sérgio, você é ex-jogador de futebol, trabalhou na base do Santos, né? Trabalhou também em outros clubes de São Paulo, jogou futebol fora e você enveredou-se para o lado da psicologia esportiva. Eu queria que você discorresse um pouco para a gente sobre isso tudo, sobre a sua história, né, como ex-atleta e hoje você como um psicólogo na área esportiva. Não, bacana. É uma história que tem. Na verdade, o esporte permeou a minha vida inteira, né, Lenilson? Desde que eu era pequeno, desde que eu fui inserido no esporte aí com meus 4 anos de idade, mais ou menos, né? E aí, talvez sem falsa modéstia, talvez eu tivesse um pouco de talento aí quando era um pouco mais jovem, bem nessa fase de iniciação. E o esporte me proporcionou uma questão educacional um pouco diferente. Então eu consegui muito cedo uma bolsa de estudos numa escola muito bacana daqui da minha cidade, que eu sou de Santos, São Paulo. E aí eu acredito que ali abriu para mim um leque de possibilidades muito maior ou muito além do que somente o futebol. Então talvez a minha forma de olhar o futebol a partir dali passou a ser diferente. Então, assim, hoje, fora do esporte, né? Quer dizer, não mais tão dentro das 4 linhas, acredito que tentar devolver um pouco para o esporte que o esporte me proporcionou. Então, é fazer com que esses atletas possam ampliar os seus leques de possibilidades para além do esporte, mas também os que permanecem no esporte possam ter um olhar diferente para a profissão e para a responsabilidade que eles têm como atletas de futebol. Ainda uma questão muito social, tem muita coisa da vaidade envolvida ainda com o atleta que chega, né? Praticamente dá aquela sensação de que eu posso tudo. E ficam devendo um pouco para a sociedade, talvez do que a sociedade oferta para eles. Né? Então, talvez o meu papel, além da questão da performance, é agregar muito essa questão educacional, social, para o atleta, principalmente que inicia dentro do esporte cada vez mais precocemente. E para os atores do processo, né? Sejam eles os próprios treinadores, os pais, né? Que todos eles possam trabalhar em sinergia para desenvolver praticamente. E eu sempre brinco, para os que chegarem sem estereótipos, né? E se conseguirem absorver tudo que o esporte o meu trabalho, o meu trabalho ficou muito mais voltado para essa parte, por essa opção por isso a opção de trabalhar muito na iniciação esportiva, que é a base de todo o processo. Como atleta, eu não fui muito bem sucedido como atleta, né? Eu falo que eu vivi o submundo do futebol, que eu acho que como a maioria, né? Mas tenho histórias importantes e muito relevantes para trazer hoje, para o cara que eu sou hoje, no auge dos meus 43 anos. Né?
Sérgio, assim, teve uma parte que você começou a falar e deu uma travada no seu vídeo. Eu não sei se o pessoal conseguiu entender bem. Mas pronto, você, através de uma oportunidade, você conseguiu estar numa boa escola. O futebol, eu sei que você trouxe muita coisa do futebol e hoje você consegue passar, através do estudo que você tem da parte psicológica, para esses atletas. Fala um pouco sobre isso, até porque eu sei que na sua biografia você tem participação de palestra no Instituto Neymar, o trabalho na base do Santos. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Bacana, bacana. É importante falar sobre isso também. Então, eu tive a honra de ser um dos primeiros, se não o primeiro, a falar sobre iniciação esportiva no Instituto. As pessoas ainda não tinham muita ideia de qual seria o papel do Instituto, na verdade, né? Então, por meio do meu amigo Joel, hoje muito conhecido como Joel J, né? Joel Moraes, ex-nadador, hoje está arrebentando aí com o papel dele de coach, entre outras coisas. E ele me fez esse convite para eu poder falar um pouco sobre iniciação esportiva, até para o que os próprios colaboradores do Instituto tivessem um pouco mais da dimensão sobre o que seriam de vertente dentro do Instituto, né? E pô, o Santos também é um prazer imenso, né? O clube daqui da minha cidade, o maior da cidade, o maior do país, um dos maiores do mundo. Poder trabalhar justamente na iniciação esportiva, através do futsal, que é a porta para um atleta dentro de um clube tão grande, pude levar um pouco dessa história, pude trabalhar muito com os pais, que é algo que ainda é pouco trabalhado, vamos falar assim, ou pouco difundido entre os clubes, principalmente nesse processo da iniciação, né? Os clubes meio que se afastaram um pouco desse trabalho dos pais, tem uma questão um pouco da assistência social, mas para que os pais possam de fato fazer parte do... para que os pais possam fazer parte do processo, isso ainda é pouco realizado nos clubes. Eu tive a oportunidade de fazer isso um pouco no Santos e também tive Maravilha. Que eu deixei um legado, mas boas histórias e um conhecimento bacana que a gente absorveu lá e conseguiu deixar alguma coisa para o pessoal que estava pelo clube nessa época também. Isso é muito bom. Na época que você teve no Santos, qual foram os atletas que você teve a oportunidade de trabalhar? E se esses atletas que você trabalhou, alguns deles chegaram ao ápice do futebol profissional ou enveredaram para uma outra carreira através também, obviamente, da ajuda do seu trabalho? Tem alguma coisa que você possa falar? Bom, a minha passagem é recente, então, assim, os atletas os quais eu trabalhei, né? Lá tem atletas do futsal que estão em times muito conhecidos, por exemplo. Tem atleta do Magnus hoje, tem atleta que saiu do Santos, mas também está no São Paulo. Né? Eu trabalhei muito com o futsal, como eu te disse, que é onde eu trabalho na iniciação. Né? Estão ainda na caminhada, mas pelas redes sociais eu ainda tenho contato com alguns deles, né? Muitos pais também que estavam naquela época também me procuram, então isso ficou um legado importante, ou pelo menos uma mudança de olhar para a participação dos pais e a dos próprios atletas em relação a quais são os seus papéis aí dentro desse processo. Bacana, bacana. Agora, com relação aos pais, como é que você aborda, como é que você consegue chegar aos pais para poder mostrar a eles o quão é importante a forma como eles lidam com seus filhos? Porque eu posso falar disso com conhecimento de causa. Eu fui presidente da Federação de Futebol 7 Society do Estado do Rio de Janeiro e da Liga Nacional. E fazia muitas competições de jovens e de crianças. E muitas vezes eu tinha que conversar com os pais, porque acabavam se excedendo, acabavam tentando fazer com que o filho fizesse coisas que ainda não era da alçada deles, não estavam preparados para aquilo. Como é que você trabalha com tudo isso? Bacana também, importante. Primeiro que é um pecado, né? Que infelizmente a maioria dos clubes, e principalmente as federações, as instituições, né, que ofertam esporte para criança, não informam os pais sobre esse processo, né? A gente teve até uma reunião recentemente num clube grande também,
E aí está falando sobre os treinamentos para essa faixa etária serem treinamentos que são fechados, né? Então, assim, se a gente de fato consegue enxergar o esporte como uma questão também educacional, agregar o pai, né, dentro desse processo, quando se trata de uma criança de... Minha imagem sumiu, voltou aí? Sérgio, o seu vídeo está travando. Deu uma Voltou a travada no imagem? seu vídeo. Olha, pessoal, infelizmente a internet faz isso com a gente. E deu uma travada no que ele estava falando. Sérgio, infelizmente, vou pedir que você repita o que você estava dizendo. A sua internet está travando. Então, eu digo que, infelizmente, as instituições e alguns clubes não conseguem informar os pais sobre quais são os seus papéis dentro desse processo. E, de fato, você conseguir levar... Pô, para mim aqui tá tranquilo, cara. Pois, mas para mim aqui você está falando que está dando uma travada na tua imagem e tua voz some. Caramba. Continua. Caramba. Vamos lá, então. Como eu te disse, falta informação de quem oferta esporte para criança. E aí, justamente, talvez seja nessa lacuna que o meu trabalho pode preencher. O meu trabalho preenche, vamos falar assim. Dentro do processo, já que o esporte não deixa de ser uma ferramenta também de educação. Então, você não consegue trabalhar o desenvolvimento de uma criança sem a participação dos pais, principalmente nessa faixa etária, entre 7, 10, 12 anos de idade. Então, meu papel é literalmente passar para os pais qual é o papel deles dentro desse processo. E, no meu caso, como metodologia, eu uso muito as habilidades socioemocionais, né? Então, os valores, né? A questão da família, até na questão comportamental mesmo, né? Como se é na questão democrática dentro de casa, se é na questão um pouco mais autoritária, o quanto isso reflete nas crianças. E a gente vai fazendo esse contraponto aí com o esporte. E já vão 10 anos aí agregando pais e informações. Alguns me agradecem muito, mudaram a maneira de enxergar o esporte, mas ainda existe uma barreira, ainda existe muita coisa para a gente poder fazer. E esse olhar, principalmente dos pais, ser desconstruído quanto qual é o papel dele dentro desse processo. Não é de torcedor, né? Não é de empresário, né? Não é de olheiro, é de pai e é um trabalho, pelo amor de Deus, é um papel, vamos falar assim, é extremamente importante, que não pode ser terceirizado. Não dá para você tentar misturar as coisas. O pai é o pai, já é um baita de um papel, só não pode não pode confundir a palavra certa, né, com qualquer outra área ou sobrepor o papel dos outros atores desse processo. Fantástico. Agora deu um pouco de água no meu aqui. É assim. Então, como é que você passa para esses pais? Como é que você consegue chegar até eles para poder passar? Porque como é que você identifica a possibilidade de chegar até esses pais? Me escutou? Agora sou eu que não te ouço. Estava tudo bem até agora. Tá me escutando? Tá travando para mim. Tá me escutando? Caramba. Me ouve, Sérgio? Oh, meu Deus. Consegue me ouvir? Travando, espaçado. Caramba. Aqui tá tudo normal, eu tô te ouvindo. Tô te ouvindo, agora sim. De uma outra forma, caramba. Voltou? Voltou a me ouvir? Voltou a me ouvir?
Estou te ouvindo. Então, pronto. Vou reformular a pergunta. Como você consegue chegar até os pais para poder passar para eles essa questão da importância deles de serem pais e não empresários, não torcedores? Caramba, a imagem dele travou. Sérgio? Oh, meu Deus. Pessoal, peço desculpa, mas infelizmente a internet realmente faz isso, né? Às vezes acontece de ter um dia que as coisas acabam não funcionando. A gente tem um convidado tão bacana, com informações importantíssimas para poder passar, e a gente está com dificuldade. Nem ele consegue me ver bem lá, ou entender, nem eu acabo conseguindo ele daqui. Está travando um pouco a questão da fala dele. Eu não estou mais escutando. Então, peço desculpa a vocês, pessoal, mas, infelizmente, são coisas que acontecem. Vou ver se ele entra novamente aqui, para a gente poder estar falando. Ele é um psicólogo, né, na área esportiva, é um cara que faz um trabalho bacana, fez no Santos, Instituto Neymar, então ele tem muito para poder falar para a gente. Vou tentar trazer ele de volta aqui. Oi, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Vamos embora, então. Você está no telefone? Mudei, vamos ver se vai por aqui. Então, põe na horizontal, por favor. Vamos lá. Só dá um segundo. Que loucura, a internet estava indo bem, pô. Sem problema. Literalmente Não consegue? Deixa assim mesmo. Pode deixar assim mesmo. Pode deixar assim mesmo. Pronto, eu fico igual a você agora. Pronto. Ficou mais fácil. Olha, não se preocupe. Como é que a gente diz? Olha aqui. Sério. Essas coisas acontecem. E você é um cara que tem muito conteúdo, muita coisa importante para dizer. O fato dessa aqui estar dando esse problema não quer dizer nada. A gente pode fazer outras sem problema nenhum. Até porque, felizmente, as pessoas que querem, têm interesse em saber algumas coisas para os seus filhos, elas não vão se importar com pequenas coisas, elas querem saber exatamente o que você tem para passar. E é isso. Então, volto a dizer. Olha, eu fiz perguntas que ficaram difíceis das pessoas entenderem. Eu vou fazer novamente. Claro. Como você consegue chegar até os pais? Perfeito, bacana, vamos lá. Literalmente entendendo o esporte como uma ferramenta de transformação e com um enorme viés educacional. Então, assim, infelizmente, os clubes e as instituições maiores, literalmente, que ofertam esportes para crianças, eles não informam os pais sobre esse papel, né? E aí, se a gente, de fato, entende que o esporte é uma ferramenta que fomenta desenvolvimento, você não consegue trabalhar uma criança entre 7, 10, 12 anos de idade sem a participação desses pais, né? Então, no meu caso específico, como metodologia, eu trabalho muito as habilidades socioemocionais. Então, assim, que são valores literalmente sociais que estão o tempo inteiro permeando as ações de uma criança, né? É fácil de que os pais consigam lidar com isso no seu dia a dia, no seu cotidiano, e a gente, de certa forma, só atrela isso ao esporte, entendeu? A ideia é que os pais não tentem não sobrepor o seu papel, que é extremamente importante, né? Para tentar ser, além de pai, treinador, além de pai, sei lá, psicólogo, além de pai, preparador físico, como a gente vê que acontece muito. Sim. E acaba fazendo com que essa relação acabe sendo estremecida em algum momento. Só ser pai ou só ser mãe já é coisa pra caramba, né? E a gente tenta fazer com que o pai entenda esse processo, faça corretamente o seu papel e deixe aberto para que os outros atores do processo consigam fazer os seus. Quem trabalha a parte técnica, quem trabalha a parte tática, treinador, professor, pai incentiva, pai é o que leva, pai é o que abraça quando termina o jogo, né? E educa, principalmente isso, que a gente, às vezes, a gente não, né? Infelizmente o sistema não valoriza muito essa questão educacional e a gente precisa falar para os pais, pai, é tão primordial quanto ele saber chutar a bola.
E é dentro dessa lacuna que acho que o meu trabalho consegue preencher, cara. É isso. Fantástico. Agora, como é que você faz isso com os atletas? Você faz isso de forma individual? Você identifica e faz individual? Ou você faz isso de forma coletiva? Como é que você trabalha isso com o atleta? Insisto nessa barreira que ainda existe nos clubes, né? Seria perfeito se a gente conseguisse incluir esse trabalho direto nos clubes para poder alcançar todos eles de uma maneira coletiva. Mas não são todos que aceitam, não são todos que entendem. Às vezes não tem essa questão do trabalho multidisciplinar. Não digo nem multidisciplinar, eu digo transdisciplinar. Porque a questão do transdisciplinar, desculpa, é o trabalho de todos literalmente agregados, né? Pensa assim naquela feijoadona que tá todas as carnes na panela, vamos falar assim. O multidisciplinar tá cada um na sua sala. Lógico, de certa forma estão interligados, mas tá cada um no seu canto. Ele passa ali, depois ele passa lá. Então, quanto mais agregado for com toda a comissão, melhor. E ainda tem uma certa dificuldade disso acontecer, para que seja um trabalho coletivo. Então, a gente vê muito, às vezes, o pai, quando entende, quando tem uma visão um pouco mais ampla do que é o esporte, principalmente os que não usam o esporte como um fim, eles entendem que o esporte é um meio, esses, quando alguma coisa sai do controle deles, eles me procuram. Então, eles procuram não só a mim, mas a outros profissionais, que falam, opa, eu como pai não sei lidar com isso. E aí fica muito mais fácil da gente conseguir fazer um trabalho individualizado, tanto com a família, quanto com o próprio praticante. Eu não chamo nem de atleta, porque ele ainda está em formação, a gente não sabe nem se vai ser um atleta ainda de fato. Mas seria sensacional que a gente pudesse fazer dentro dos clubes um trabalho coletivo, ainda, principalmente na iniciação, acho que é desse nicho que a gente está falando, ainda tem uma barreira muito grande para que isso aconteça. E algumas equipes profissionais já funcionam um pouco melhor, ainda não são todas, mas na iniciação ainda é muito complicado se ter esse trabalho para que seja realizado de forma coletiva. Estamos quebrando alguns paradigmas para fazer com que isso aconteça de uma maneira mais permanente, vamos falar assim, que seja mais normal, né? E nós sabemos que jogamos futebol o quão importante um trabalho como esse, porque o futebol, ele mexe muito com o emocional. O futebol não, o esporte de maneira geral, né? Mas a gente está falando do futebol porque nós viemos de lá. Trabalha muito com a parte, você tem que trabalhar muito com a parte emocional. E a gente sabe que muitos jovens vêm de famílias desestruturadas, em que se você não tiver algum que tenha a capacidade de trabalhar o mental desse atleta para que ele possa desenvolver as suas valências dentro de uma coletividade, fica muito difícil, né? Agora, olha só, deixa eu botar aqui rapidinho, porque tem pessoas mandando mensagem aqui, sabe como é que funciona, e assim, a gente precisa mostrar para as pessoas que elas estão participando. Boa noite, agora que irmão. A gente acertou tudo, né? Convidado. Agora que a gente acertou tudo? Não tem problema. Aí aqui, o Manuel Cabelo. Opa, Lenilson, vamos com tudo, irmão, vamos sim. Aqui de Portugal, né? A Ana Ferreira. Já cá estamos para mais uma resenha fabulosa, perdão, com certeza. Obrigado. E aqui ela botou mais aqui. A NET, não, pronto, já passou a parte da NET. Só que ela pôs uma situação aqui que é o seguinte, quero que você leia para você poder responder a ela. Eu, pessoalmente, tenho dificuldade em colocar o meu filho a jogar futebol, porque acho que os restantes pais têm noção que não são treinadores, nem filhos podem ser todos Ronaldos. É isso? Fala alguma coisa sobre isso, por favor. É justamente a falta de informação sobre a sobreposição de etapa. O pai tem que ser agregado do professor ou do treinador, mas muito na questão de conseguir passar boas informações em relação à educação dessa criança. Dá para ser treinador. Então, a desconstrução do olhar do pai em relação a assistir um treinamento e querer falar, você tinha que jogar em tal posição, você tinha que bater na bola assim, esse papel não é do pai, né? O papel do pai é justamente conseguir entender, meu filho hoje é um cara que se comunica bem, o meu filho, de repente, tem um certo espírito de liderança, meu filho é educado com o professor, estabelecer um vínculo com o professor. Então, o olhar do pai tem que ser nesse sentido. Tem uma frase que eu falo muito, que é, o pai não tem obrigação de saber como lidar com uma criança inserida no contexto esportivo. Só que a partir do momento que inseriu, tem que buscar essa informação, né? Porque a gente sabe que muitas vezes eles vão buscar a informação de, como que eu vou buscar um personal para o meu filho?
como é que eu vou conseguir fazer com que meu filho jogue um torneio que vão ter equipes de camisa? Como é que eu faço, assim, para o meu filho melhorar a sua performance para que ele possa ficar mais forte? Tudo isso eles vão buscar. Mas em relação ao próprio comportamento, ou saber como que eles podem lidar com esse processo, ainda tem uma grande dificuldade, né? É cultural, principalmente aqui, né? Eu tenho alguns amigos em Portugal também, tenho um contato, e aí é um pouco diferente, mas também acontece, né? Principalmente a figura masculina da família, eu sei de tudo que for relacionado ao futebol eu conheço, então eu não preciso buscar informação de ninguém. E isso já está mais que ultrapassado, né? Esse tipo de comportamento está mais antecipando, abreviando o final de uma trajetória esportiva dessa criança do que qualquer outra coisa. Então, informá-los, poder passar para eles qual é de fato o papel e a importância desse papel ser muito bem realizado é primordial, Lenilson. Olha, a Ana Ferreira, ela continua colocando aqui e botou o seguinte: inclusive, usam nas bancadas, que é arquibancada, bancada aqui em Portugal, né, um vocabulário inadequado. Complicado. Insisto, parece que o futebol é uma terra de ninguém. No futebol se pode tudo, né? Tá mudando, né? Hoje, especificamente, né? Aconteceu no final de semana, a gente viu, por exemplo, o depoimento do Cuca, né? A manifestação do Cuca em relação a... Então, assim, a gente ainda tinha aquela impressão que no futebol se podia tudo e que o atleta de futebol era intocável, podia fazer o que ele quisesse. Mudando, sabe? Então, a responsabilidade sobre esses atletas, vamos lá, ainda praticantes, que podem vir a ser atletas no futuro, esse comportamento precisa ser diferente. Isso começa na iniciação, e isso tem um viés educacional, e os pais têm que participar disso, sim. Não tem como fugir disso, né? Não tem como você, de repente... Uma outra brincadeira aí, um pouco ironizando uma fala que eu já ouvi, parece que assim, a criança quando está dentro da quadra, dentro do campo, ela é CNPJ, ela sai dali, ela vira CPF. Então eu posso xingar uma criança dentro do campo da quadra, mas saindo dali eu já não deixo nem meu filho falar palavrão. Assim, você não separa ser humano de ser atleta, né, cara? É a mesma coisa. Então o que você pratica fora, automaticamente, eu falo muito isso para os atletas que eu atendo, vai te ajudar a resolver os problemas que o jogo vai te apresentar. Se você consegue lidar com uma situação voltada para o respeito, você vai ter que respeitar uma regra dentro do campo, dentro do jogo. Se você tem uma questão de responsabilidade que você trabalha fora, você vai ter que ter uma questão de responsabilidade até quanto ao cara que você vai ter que marcar, ou quanto ao papel que você vai ter que desempenhar, que foi pedido pelo teu treinador. São as habilidades que você vai usar no teu dia a dia. Isso não muda nada, não separa o ser humano de ser atleta. Então, o linguajar inapropriado, às vezes até essa questão do bullying, tudo isso é muito forte. Se você executar isso fora, e principalmente na questão do papel dos pais, se o pai reproduz isso fora, automaticamente a criança vai fazer isso igual dentro do campo. Então, quanto mais a gente conseguir agregar esse comportamento aí em sinergia, né, mútuo, pertinente, melhor. Olha, o Anderson colocou aí, ó. No caso, outro problema, né? Tem outro problemática, tem uma outra problemática de os pais ajudar o clube e se tornar o patrocinador. Por isso, o meu filho tem que jogar, independentemente de estar bem ou mal. É complicado, é um conflito de interesse perigoso, né? É um conflito de interesse perigoso. Isso, infelizmente, tem acontecido muito no futebol, na base principalmente, que é onde se inicia tudo. Os pais ajudam o clube, porque alguns clubes não querem ter gastos com a base. Então, vem o pai, vem alguém que põe o dinheiro lá e aí começa a exigir. E muitas vezes coloca um atleta, um jogador que não tem a mínima condição de estar ali, a nível de qualidade. E aí acaba gerando esse problema. Ainda tem muito assim, não posso falar o nome, mas queria. Não fala não, por favor, deixa quieto isso aí. Não fala. Infelizmente. Bom, acho que pode tudo, é verdade. Acho que pode tudo, não tenha dúvida. A Ana colocou para você aí, ó. Consegue ler? Se você, eu ia te pedir essa gentileza, se você conseguir, por favor. Eu já assisti pais insultarem os próprios filhos
e não quero o meu filho a experienciar esse nível de pressão e frustração. Fico revoltada e não consigo assistir e deixo o meu filho jogar assim. Complicado. A gente fez esse ano na Federação Paulista de Futsal, nas fases finais, se você me permite. A gente fez nas fases finais da Federação. Hoje eu sou professor da Federação Paulista de Futsal também, tenho esse privilégio. Né? Algo que nunca aconteceu aí na história da Federação. Alguém desempenhar esse papel de trabalhar os profissionais que vão estar à frente das instituições sobre o papel dos pais, tá? No processo da iniciação esportiva. Eu tive esse privilégio, tenho hoje, né? Através do diretor Daniel Muti e tudo mais, a gente está hoje conseguindo colocar esse papel na federação de uma das mais importantes aqui do país. E no final do ano, agora a gente fez uma campanha chamada Insulto Zero. Sim, nada muito fora do normal. Uma reunião com os profissionais que estavam à frente das equipes, uma faixa na arquibancada, as crianças passando para os pais alguns dizeres nas fases finais, e o impacto que isso causou, Lenilson, foi assim, absurdo. Porque eu te falo assim, talvez a responsabilidade das instituições em passar essa informação que está faltando, sabe? Então, literalmente informar, reeducar os pais, fazer com que eles consigam entender quais são os seus papéis nesse processo e que ali a gente tem crianças, a gente não tem atletas em formação, não tem atletas ainda formados, são crianças em formação, sabe? Então, esse papel que eles precisam entender qual é a melhor maneira deles conseguirem agregar a esse processo, entendeu? Então, leva tempo, mas a gente está no caminho. Só para você entender, a Ana Sofia é a minha esposa, tá? Bacana. Meu filho. Bacana, olha aí. Assim, eu tento às vezes, não vou tentar nada, mas já falei algumas vezes para ela que não é assim que funciona, a gente não tem que ser como os outros. Mas pronto, ela prefere que ele não jogue futebol e eu tenho que respeitar e pronto. Sabe uma coisa que eu falo muito aqui, Lenilson? Assim, quanto mais a gente consegue informar aos pais sobre o processo, maior o sarrafo de qualidade. O melhor precisa ser o sarrafo de qualidade de quem oferta esporte para a criança. Então, assim, se você levar o teu filho numa instituição, os teus valores pessoais precisam bater com os valores da instituição e vice-versa. E aí, a partir daí, fala, infelizmente, o olhar dos pais que torneio que meu filho vai disputar? Quantos minutos ele vai estar dentro da quadra? E aí, os valores são sobrepostos, cara. E aí, você não vai poder reclamar depois. Se você insere, você tem total capacidade, a partir do momento que está informado, de cobrar dessa instituição, no mínimo, um tratamento de criança para criança. É isso. Sabe? E aí, você vai ver o universo é totalmente um universo adulto, cara. Sabe? Então, assim, se os teus valores batem com aquela instituição e a tua ideia é o esporte como um meio, não como um fim, que infelizmente é quase que uma raridade, o pessoal já insere a criança no esporte imaginando que ela vai ser milionária, que ela vai ser bem-sucedida, e aí as pessoas esquecem esses valores. Né? E aí, o fato de ser xingado, não, é tudo bem, porque assim, quando ele for profissional, ele já vai estar acostumado. Só esquecem que, de repente, só vai abreviar, de repente, o fato de ser xingado ultrapassa o limite daquela criança naquele momento, aí ela chega numa idade que ela não quer nem mais saber daquilo. Olha, deixa eu só botar mais uma. Grande Lenilson, muito boa resenha. Obrigado, Marcão. Marcos Valente, um amigaço, parceiraço, meu pastorzão, gente da melhor qualidade. Deixa só eu mandar um abraço para um amigo aqui, que eu não posso esquecer dele, que é um cara que é fantástico, que é o nosso Naldo. Eu vou colocar aqui um anúncio dele aqui rapidinho, que é o cara que dá uma moral para a gente. Legal, nos claro. ajuda para que a gente possa estar fazendo aqui a nossa resenha, ok? EGM Construções, fica aí em São Paulo.
Boa. E o pessoal dá uma moral pra gente absurda aí. Obrigado, Manelzinho. Manel Cabelo, que é o cara que nos apresentou, o Naldo, que é um cara sensacional também, que acredita no que a gente faz e nos ajuda um pouco para a gente poder trazer pessoas como você aqui, para poder ajudar outras pessoas também. Prazer. É isso. O que você está fazendo hoje? O que você está desenvolvendo? Hoje você é professor da Federação de Futsal de São Paulo, a Federação Paulista de Futsal, e mais aonde você tem desenvolvido o seu trabalho? Legal. Eu tenho os meus atendimentos, né, com os atletas particular, né? Estou em negociação, ainda não posso falar, com algumas equipes, mas eu vou te falar, assim, isso talvez eu possa abrir. O meu foco ficou um pouco maior para as instituições, para as ligas, para as federações, que eu acredito que, literalmente, a questão precisa vir de cima para baixo. Às vezes, quando você faz um trabalho específico em algum clube, é bacana que você até consegue criar uma filosofia para esse clube, embora isso também não seja uma prioridade, o que é muito ruim. Então, assim, para a gente, de fato, criar um hábito ou mudar literalmente uma questão de comportamento, né, vamos falar assim, a questão precisa vir de cima para baixo. Então, que as federações consigam também ter esse olhar, né, literalmente criando um universo voltado para a criança. Eu converso muito com o Daniel sobre isso. Tem um grande amigo também da Liga Gaúcha que fala muito comigo sobre isso, da Catarinense, enfim. E a ideia é literalmente, isso parte desde o ginásio até o formato do torneio que vai ser ofertado. Sabe? Eu sei que é complicado, mas como é que você pega um ginásio lotado aí num jogo de, sei lá, um Palmeiras e Corinthians, um Santos e Corinthians, um Santos e Palmeiras, sub-7, o jogo termina empatado e uma criança de 7 anos vai bater pênalti para ver quem é que vai ganhar. É o sistema. É complicado. É o sistema. Né? A gente sabe, é doloroso, mas é um sistema que ninguém ousa mudar. Então, se a gente puder amenizar e literalmente direcionar esse universo para a criança, para que de alguma forma ela consiga entender, e lógico, vivenciar o que precisa vivenciar, derrota, vitória, alegria, tristeza, isso faz parte do processo, mas de uma maneira que não seja tão dolorosa para ela. Então, isso tem que ser de cima para baixo. Então, as federações assim, hoje... Eu tenho conversado bastante com uma galera. Como é que você vê hoje esse seu trabalho junto às escolinhas, não especificamente aos clubes? Por que eu te falo isso? Tem uma escolinha hoje em Belém do Pará, que não é de nenhum clube brasileiro, mas é do Boca Juniors, em que o Márcio Oliveira, que é o responsável, juntamente com a esposa dele, a Josi, eles fazem um trabalho fantástico. Não são psicólogos, mas o trabalho que eles fazem com essas crianças, até porque tem um ex-jogador lá que foi campeão pelo Paysandu, que é o Sérgio, que é um cara muito conceituado lá em Belém do Pará, é um profissional também espetacular e tem uma experiência vasta no futebol, e eles fazem esse trabalho de cuidar bem das crianças, de orientar, mas, assim, é claro que eles não são profissionais da psicologia, mas procuram fazer isso. Você não acha que nas escolinhas não seria interessante ter profissionais como você? Cara, eu vou te falar até mais. Escolinha, clube, escola, eu sou suspeito para falar, para mim enquadra em qualquer situação dessa que envolva educação. Para quem acredita de fato que o esporte é uma ferramenta de transformação, sabe? Infelizmente, a visão que se tem em relação às escolinhas é muito do escalonado entre bom e ruim. O menino que está na escolinha ainda é um menino ruim, um menino que não tem condição de estar jogando um torneio por uma instituição federada. Cara, é outra desconstrução que precisa ser feita. Assim. O trabalho enquadra tanto na escolinha como numa questão de... Eu não consigo entender. Para mim, quando você tem criança envolvida, não dá para falar de alto rendimento. Né? A criança em desenvolvimento. Então, quando você tem desenvolvimento, tem o trabalho, cara. Então, assim, não dá para... Mas por isso eu acabei pontuando a questão dessa escolinha, do Boca Juniors de Belém, justamente por causa dessa preocupação que eles têm. E eu acho isso fantástico, né? Porque eles sabem que a criança está em desenvolvimento, eles trabalham essa parte do desenvolvimento da criança. Então, é isso que eu acho bacana. E é como você, como um profissional da área, acabou de dizer agora. O problema é que
E lá tem um detalhe também legal, eles não fazem essa acepção ou a distinção do jogador que está evoluindo, porque às vezes você dizer que é ruim, não, tem um jogador que, mesmo ele novo, ele consegue desenvolver coisas mais do que o outro, mas chega lá na frente, esse que não desenvolvia tanto aqui atrás, acaba passando aquele que era mais desenvolvido, a gente sabe disso, isso acontece muito, então por isso que o trabalho dessa escolinha lá, eu acho um trabalho fantástico, e sempre parabenizo ao Márcio e a esposa e todo o seu staff lá da Boca Juniors de Belém por causa desse trabalho. Não, bacana. Eu falo sempre assim, você não vai... O Fernando Diniz fez um comentário um dia desses numa postagem dele, não lembro se foi uma live que ele estava participando, que ele fala assim, pô, mesmo sendo atleta, qual que é a vida que você quer ter? Ganhar título, fazer gol? Que porcaria de vida. Então, assim, onde eu quero chegar com esse comentário? Você não vai ver criança profissional do esporte com 9 anos de idade. Ela precisa, nesse período, principalmente, conhecer as suas próprias potencialidades, tomar gosto pelo esporte, permanecer no esporte por o maior tempo possível, para que aí sim, um pouco mais na frente, caso ela decida permanecer no esporte, que ela entenda que ela tem uma aptidão, ela já passando por todas as fases, ou pelo menos por essa fase de iniciação corretamente, ela possa se desenvolver ainda mais e continuar seguindo. Então, assim, na maioria das vezes, quando você tem essa questão do torneio, do federado e tudo mais, cara, você pula essa etapa. E às vezes as pessoas que estão à frente dessas instituições, elas estão muito mais preocupadas somente com o resultado. Então, assim, é resultado e é segregador. Porque aquela criança ela vai servir para você naquele momento. Você atinge aquele resultado, se ela não dá, você pega outra. Então, independente de onde seja uma escolinha ou seja uma equipe federada, a questão do desenvolvimento ela é iminente, ela precisa acontecer. Ela é inerente, vamos falar assim. Ela precisa acontecer de qualquer forma. Então, pô, mérito total para o olhar desses 2 responsáveis pela escolinha, mas que as pessoas que estão à frente de algumas instituições também precisam desconstruir esse olhar e ter um pouco mais de noção de que ali existem crianças, às vezes estão 80, 90 crianças ali numa instituição, está só focado em resultado. É muito pouco, é muito raso, né? Então, independente de onde seja em escolinha, seja em instituição de renome, quando se trata de criança, o desenvolvimento tem que ser a prioridade. Fantástico. Manel botou, parabéns, Nils, top. Manel, o cara é bom, o cara sabe o que fala, porque conhece mesmo. A Ana Ferreira colocou aí, acho que o meu filho, se falhasse um golo é golo aqui em Portugal, né? Golo é no Brasil, golo aqui, e fosse insultado, ele destacava a chorar. Não está preparado para isso, certeza. Também acho que não. Perfeito. Mas pronto. E ela continuou colocando, meu filho desatava a chorar se falhasse um golo e fosse insultado, não ia aguentar. Não está preparado. Acho que eles são tão pequeninos que têm de ser preparados, sim. É fundamental o vosso apoio. Sem dúvida. Que legal. Eu estou de acordo. Eu estou de acordo porque, volto a dizer, nós que vivemos de futebol e vimos muitos jovens que vieram de famílias desestruturadas também, que se iniciam no futebol e que quando tem essa situação de jogar futebol quando criança, ainda quando muito novo, e pega pais fazendo esse tipo de coisa, é complicado. É muito complicado. Insultando uma outra criança. E às vezes os próprios filhos, como a Ana falou, e é a mais pura verdade, às vezes insulta o próprio filho. E isso, para uma criança, que você sabe melhor que eu, que até os 12 anos, de construção. Ela está se construindo. Não sei se estou falando bobagem. Pronto. Então, se você tem esse tipo de atitude para com uma criança dessa idade, você realmente está com a chance muito grande de destruí-la a nível de futuro. Perfeito. É normalizar o absurdo. De verdade, assim. É normalizar o absurdo. É totalmente essa questão de
Eu falo que é a síndrome de Peter Pan, parece que assim, um atleta de futebol não cresce nunca, ele pode tudo, ele é intocável, vive na terra do nunca. Não é assim não, cara, tem uma responsabilidade absurda. Se você parar pra pensar aí, o que se fala de esportes na TV, o que se consome de esportes, principalmente futebol, é absurdo. E aí, de novo, o que de repente um atleta devolve para a sociedade em relação à informação? Qual o posicionamento desse atleta em relação a uma questão social, uma questão racial, uma questão política? Que faltou educação. E, de novo, lá na base do processo, se a gente for falar em educação e não incluir os pais, a gente está falando de qualquer coisa menos do processo da iniciação. E aí não dá para sobrepor um resultado em relação à questão educacional, não tem como. A gente só constrói um comportamento novo, a gente só constrói uma transformação através da educação. Cara, essa minha fala não é romântica, eu sou prova disso, entendeu? E a gente fala sempre quando acontece alguma coisa, sempre na questão reativa da coisa. Quando aconteceu alguma coisa, vem todo mundo à tona, mas falta educação. Mas quem previne? Quem trata alguma coisa nesse sentido como prevenção? Quem aposta nessa questão? E aí é onde está o maior pecado. E aí é a minha briga aí há mais de 10 anos. Durante esse processo, cara. Mas a gente já conseguimos chegar bem longe, e se Deus quiser a gente vai mais longe ainda. Estou aqui tendo a oportunidade de falar para você, um cara que tem uma audiência bacana, tem um histórico aí também nessa questão de mídia, então a gente está tentando multiplicar, Lenilson. Eu fico satisfeito, cara. Eu fico satisfeito, feliz de poder trazer pessoas como você para estar conversando comigo, para poder ajudar. Porque a realidade é essa, você acaba ajudando alguns pais a abrirem suas mentes e ver a importância que eles têm como pais na orientação, não na cobrança exacerbada de algo que eles não são preparados para poder cobrar. Por isso que se você me permite, por isso que eu acho que a maior vaidade, eu chamo da extensão do narcisismo do pai, né? Eu brinco, às vezes o pai tentou ser síndico do prédio, não conseguiu, então ele coloca toda a sua, não digo nem frustração, mas expectativa no filho, para que o filho, né, tenha ali um posicionamento, ou tenha ali uma visibilidade, de repente, que ele não teve. Só que eles deixam de pensar ou de lembrar que o papel deles, sendo muito bem feito, a possibilidade disso acontecer se torna cada vez maior. Então, tu conseguir informar isso pro pai, fala, pai, já que você quer tanto, se informa. Haja como pai, haja corretamente, desconstrói esse teu olhar em relação ao olhar que você tem pro esporte hoje, de novo, não como um fim, mas como um meio, que você está aumentando a possibilidade do seu filho, de fato, ser esse cara que você quer que ele seja lá no futuro. Então, essa informação ainda falta. Entendeu? Então, o meu papel direcionado para os pais é nesse sentido. Eu falo, pai, deixa ele ser criança, né? Seja pai, e ele ainda não é um atleta. Ele ainda é somente seu filho. Então, deixa ele se desenvolver, né? Tenta não criar essa questão da especialização precoce com ele. E aí o menino, às vezes, está num clube e faz um personal aqui, faz um treino específico lá. Leva o menino para andar de bicicleta, amplia o horizonte esportivo dele, que ele conheça outras modalidades, que ele conheça outras metodologias, sabe? Para que aí, de novo, se ele conseguir entender a potencialidade que ele tem e, de fato, decidir permanecer dentro dessa modalidade, que no caso específico é o futebol, cara, a possibilidade dele levar aquilo muito mais a sério, dele conseguir se dedicar bem para aquilo é muito maior. Mas... Olha, eu estou satisfeito porque as pessoas estão interagindo bem aqui. A Ana Ferreira colocou, devia ser proibido os pais assistirem. E aqui, o outro que eu vou colocar aqui agora, é uma espécie de sócio do canal. Ele está comigo desde que eu comecei. Boa. Que é o Ari Carvalho, que é um cara também sensacional, que está sempre participando. Boa noite, linda resenha. Obrigado, Ari. Você é irmãozão, obrigado pelo carinho. Ari, Manuel, esses caras são da casa. Anderson Pantas, os caras são maravilhosos. O Anderson faz uma pergunta aqui agora para você. Irmão, pergunta ao Sérgio sobre o apoio dos pais quando minha filha quer jogar futebol. Qual a orientação para os pais? Vai jogar, vai jogar. Menina, pelo fato de ser menina? Vai jogar, pô. Vai jogar. Qual o problema de ser menina? De verdade, assim, vai jogar. Vai jogar. Infelizmente, de novo, as pessoas não conseguem se desconstruir
Então ainda tem essa questão do gênero, é um esporte. Tá aqui, ele põe aqui embaixo depois. Ainda há uma resistência. E às vezes essa resistência ela vem do próprio olhar da família, tá? Eu falo, tem um termo que eu gosto muito de usar, que vem dessa questão da psicologia, que é a personalidade prescrita. Então, normalmente, o pai, né, figura masculina, ele vai, meu filho não vai para o balé. Ele nunca vai inserir a primeira modalidade, vai ser o balé. Não, meu filho vai jogar bola. Então, vai ser ouvindo basquete, vai jogar basquete. Né? Essa questão do gênero ainda fala muito, muito alto. Então, 2024, a desconstrução desse olhar precisa partir primeiro do íntimo, da nossa casa, do ambiente social primário. Para que aí a gente consiga transmitir esses valores ou vá buscar um lugar que tem os mesmos valores que o nosso, que foi o que eu te falei anteriormente. Então, a gente desconstruindo esse olhar, fica muito mais fácil a gente encontrar algum lugar que bata com o que a gente acredita. E aí não vai ter segregação, não vai ter diferença de gênero, né? Não cabe mais, né? Então, o que eu posso dizer é, põe para jogar. Leva em algum lugar que tenha, de fato, um valor que seja parecido com o seu, onde ela se sinta à vontade, põe ela para jogar. Perfeito. Ele colocou isso mesmo, a família. Ele já explicou realmente sobre isso. Fantástico. A Ana Ferreira colocou: e os pais acabam por destruir o próprio espírito que deve haver com a equipa em campo. Equipa é aqui em Portugal, aí no Brasil, equipe. Equipe. Porque opinam sobre este miúdo que não joga nada. Aquele que joga mais acaba o espírito de equipa. De coesão. Equipa de coesão, ou seja, que deixa de ser uma equipe coesa porque o pai está ali o tempo todo criticando o filho do outro e acabam com essa situação toda. Sérgio, o seu vídeo travou. Mas pronto, pessoal, você vê que o Sérgio é um cara que é bem conhecedor do que está dizendo, um profissional já com uma bagagem, é ex-jogador de futebol, jogou no Brasil, jogou fora do Brasil também, esteve no México, e está passando para a gente aqui todo esse conhecimento que é bem legal a respeito dos jovens a estarem iniciando-se no futebol e, obviamente, a participação dos seus pais. Então, é bem legal ter um profissional desse falando conosco, nos orientando, nos dando direção, para que quando a gente conseguir ou começar a inserir os nossos filhos dentro do contexto, a gente consiga inserir bem. Daqui a pouco ele volta, deve ter dado algum travamento na internet dele, isso acontece, a gente sabe que é assim que acontece. E desde já eu quero agradecer a cada um dos participantes, meu irmão Anderson Panta, Ari Carvalho, que é um cara sensacional, Manuel Cabelo, meu parceiro, gente da melhor qualidade, ou seja, minha esposa Ana Sofia, que não me deixa só, ainda bem que se ela me deixar só fica complicado, né? Mas pronto, é um privilégio ter vocês todos aqui participando, ajudando, fazendo com que a gente possa crescer, trazer pessoas que possam nos trazer alguma coisa. É bem legal ter a oportunidade de estar participando com cada um de vocês aqui. A gente já está quase terminando, infelizmente ele não voltou ainda, né? O Manel colocou aqui, resenha top, Lenilson, muito bom, que o time que ele vai treinar, não sei, Manel, não sei qual time que ele vai treinar, qual time que ele vai treinar, realmente eu não sei, é assim, ele não quis dizer, né, ele saiu do Santos e deve estar negociando com uma outra equipe, pronto, e o Jota, que é um dos melhores amigos do Neymar, também amigo dele, foi o cara que convidou ele para poder dar a palestra no Instituto Neymar, onde ele fez um bom trabalho lá. Eu tive a oportunidade de ver algumas coisas e você pode perceber que é um cara que sabe do que está falando. Não, Mané, eu não sou melhor. Mané, eu não sou melhor não, Mané. Você está melhor nada. Melhor são vocês, cara, que dá a oportunidade a mim de estar aqui juntamente com vocês, falando, trazendo pessoas legais, interagindo. Vocês é que são as pessoas que fazem com que isso cresça, com que isso se desenvolva. Eu sou muito grato a cada um de vocês pelo carinho, por participar, por estar falando com a gente aqui, né? E a gente vai, aos poucos, melhorando, trazendo coisas novas, para que a gente possa ajudar e crescer mais o canal e trazer mais pessoas.
Olha, pessoal, eu quero agradecer mais uma vez a cada um de vocês e, se Deus quiser, na próxima segunda-feira a gente está de volta com mais um convidado legal que possa nos trazer coisas boas. Uma boa noite a vocês e até segunda-feira que vem. Aguardo vocês aqui, não me abandonem, que eu preciso de vocês. Até a próxima.